delícia! Falando em chifre, falando em asa, eu vou falar num negócio que eu acho que você que tem dívida, tá com o nome sujo na praça, anda perdendo sono por causa de dívidas. Aí você queria mesmo ter ou chifre ou asa, né? Chifre pra dar uma chifrada em alguém, asa pra sair voando das dívidas, né? Falando sério agora, se você entrou nessa roda viva e o seu nome ficou sujo, sujo é como se diz por aí, né? Vai tentar comprar, não compra, não tem crédito, não consegue, né? Perde o cartão, não tem cheque, não tem conta no banco. Há uma maneira de resolver esse problema. Então presta atenção nessa reportagem aí, ela vai mostrar qual o caminho das pedras para limpar o seu nome. Quer ver? Rodou. Tudo começa na compra, né? No desejo de se ter um bem ou na necessidade de um empréstimo. E normalmente o consumidor, ao fazer a aquisição, não presta muita atenção no tamanho do orçamento que ele possui. Tem gente que compra de forma compulsiva, irresponsável e depois não consegue pagar. Tem aqueles que não honram os compromissos por outros motivos. Fiz umas compras numa loja de departamento e na época eu tive um problema no serviço, tive greve do funcionalismo público e eu participei, como foi descontado do salário dos funcionários, eu tive problemas para pagar. Dimas foi chamado pela empresa, tentou negociar a dívida, mas como não tinha dinheiro para quitar, deixou para lá. Normalmente as empresas tentam um contato, 2 contatos, 3 contatos, uma correspondência. E após essas iniciativas sem sucesso, elas enviam o nome do consumidor com os dados daquela dívida para o Serviço de Proteção ao Crédito. 90% das empresas registra entre 35 e 45 dias a partir do vencimento da dívida. E nesse momento o consumidor tem 10 dias para poder regularizar essa situação. O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, é um banco de dados de títulos protestados e registros de devedores. Esses dados são fornecidos pelo comércio, pela indústria, pelos prestadores de serviço e instituições financeiras. O SPC atua em 2 frentes. Protege o comércio de maus pagadores e orienta os devedores em como quitar seus débitos. Existe sempre um processo de facilitação do retorno desse consumidor ao sistema de consumo normal, porque é isso que gera emprego, é isso que faz com que as empresas cresçam, movimentem lá suas mercadorias. Dimas soube que seu nome tinha ido parar no SPC quando teve negado o pedido de financiamento de um carro novo. Esse é só um dos incômodos de ter o nome sujo. A pessoa não pode também abrir contas em bancos, tomar posse de cargos públicos e fazer qualquer transação de crédito por 5 anos, ou até que a situação seja resolvida. Dimas procurou o SPC para descobrir como limpar o nome. E o que ele aprendeu vale para todo mundo que está na mesma situação. O primeiro passo é saber a natureza da dívida. O sistema de proteção, o Serviço de Proteção ao Crédito, registra dívidas de carnês, cartões de crédito e contratos. Quando a gente fala de cheque sem fundo, nós estamos falando de um outro sistema, que é o cadastro de emitente de cheque sem fundos, que é um cadastro que hoje é administrado pelo Banco Central, tá? Então os procedimentos também são diferentes. E quando falamos de títulos protestados, falamos de cartório de protestos. No caso de cheque devolvido, você precisa descobrir para quem emitiu o cheque. Empresa ou pessoa física. Se não souber, procure o seu banco e peça uma microfilmagem. De posse dessa informação, pague a conta. Pegue o cheque de volta, vá ao banco. Apresente o cheque quitado e solicite providências para exclusão do nome do cadastro do emitente de cheque sem fundos. O custo é o da taxa cobrada pelo banco. Se o cheque tiver sido protestado, pague o cheque e pegue uma declaração do credor, chamada carta de anuência. Ela prova que a dívida já não existe mais. Só então vá até um cartório de protestos e peça o cancelamento, que demora em média 5 dias. Depois, vá ao banco, apresente o cheque e peça a exclusão do nome do cadastro dos emitentes de cheque sem fundos. Além da taxa do banco, tem que pagar os custos do cartório.
Nos casos de dívidas de cartões de crédito, contratos e carnês que estiverem registrados no SPC, a solução é simples. Procure a empresa e regularize a situação. A própria empresa se encarrega de informar ao SPC que o assunto está resolvido. Tudo é feito sem burocracia e sem taxa alguma. Por segurança, sempre peça à empresa um documento que ateste que você pagou o que devia. Se essa dívida foi registrada em cartório de protesto, ela se transformou em um título protestado. É uma forma da empresa pressionar mais o devedor. Você pode protestar qualquer documento de crédito, uma nota promissória, uma duplicata, uma letra de câmbio. Depende de o que foi contratado no instante em que se formulou a dívida. Para limpar o nome, vá à empresa que você deve, negocie a dívida, pegue a carta de anuência e vá ao cartório para que o protesto seja cancelado. A taxa para esse processo é de 40% do valor do documento. É a função do próprio cartório informar aos serviços de proteção ao crédito que o nome do devedor está limpo. Agora, a maioria das dívidas não são protestadas. Foi o caso do Dimas. A dívida foi registrada só no SPC. A compra, que era de R$ 321, tinha se transformado, depois de 3 anos, em uma dívida de R$ 990. Ele procurou a empresa de novo e fez um belo acordo, acertando tudo por R$ 536. Deu certo, graças a Deus agora tá tudo limpo. Fiz um acordo com eles, deixei 4 cheques e eles me forneceram o recibo. Falaram que dentro de 48 horas tá liberado.